Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu vou ler o texto bíblico que encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versos 27 e 28, e peço que você acompanhe aí na tela. O texto bíblico diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Amém. A vida humana, desde o nascimento até a morte, constitui-se numa grande saga, numa grande busca conjunta por um tesouro precioso. E o nome desse tesouro, irmão e irmã, é felicidade. O que cada um de nós desejamos, no fundo, ao longo da nossa existência, é uma vida feliz. Mas essa tão sonhada vida feliz, essa sonhada felicidade pode ser frustrada pelos percalços, pelas pedras no caminho que nos impossibilitam de alcançar a tão sonhada vida feliz. E eu começo essa reflexão, então, fazendo aqui uma pergunta, na verdade, uma provocação. Você está feliz? Neste momento que eu falo com você, eu quero te convidar a fazer uma análise da sua vida e responder se você está feliz. Pense aí por alguns minutos em tudo o que aconteceu neste dia, ao longo deste dia, e faça aí uma medição do nível da sua felicidade. Qual é o nível da sua felicidade neste momento, meu querido irmão e irmã? 10%? 20%? 30%? 80%? 100%? Com todos os problemas que nos tocam neste tempo, ainda assim pode ser que você tenha tido um dia feliz. Talvez para tantos outros, mediante os diferentes acontecimentos, ao chegarem ao final de mais um dia, chegaram também à conclusão de que não. Definitivamente, hoje a felicidade não bateu a porta. Olhando para o texto bíblico que foi lido, irmãos e irmãs, encontramos uma mulher que não se propõe a medir o nível da própria felicidade, mas se propõe a medir o nível da felicidade de Maria, a mãe de Jesus. Para ela, Maria era uma mulher 100% feliz. A expressão espontânea daquela mulher apontava para a sua convicção de que Maria havia encontrado o caminho para uma vida plenamente feliz. Bem-aventurada, feliz, aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. No entanto, a resposta de Jesus para aquela mulher nos ensina que, como ela estava equivocada a respeito do caminho da felicidade, pode ser que também muitos de nós estejamos. E por isso é importante que nós repensemos constantemente a respeito da felicidade. Será que na realização de todos os nossos desejos nós encontramos a felicidade? Esta é uma primeira pergunta que eu faço a mim mesmo, mas também a você. Havia no contexto bíblico, irmãos e irmãs, um grande desejo que sondava o coração da maioria das mulheres. Esse desejo era alimentado pela possibilidade de que qualquer uma delas poderia ser agraciada pela dádiva da maternidade, pela dádiva de serem ali as progenitoras do Messias. Por certo, a concretização deste desejo traria muita felicidade para qualquer mulher, ainda mais considerando o contexto em que elas viviam, quando na verdade nem sempre eram lá muito valorizadas. Em Lucas, no capítulo 1, versículo 28, um anjo apareceu a Maria
e disse o seguinte a ela numa saudação: alegra-te, ó favorecida, pois o Senhor é contigo. Maria, quando já estava grávida de Jesus, ao encontrar-se com Isabel, a sua prima, Isabel também disse a ela o seguinte: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E por fim, a própria Maria pôde expressar a sua felicidade ao dizer lá em Lucas, também capítulo 1, versículo 48, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. O que eu quero destacar, irmãos e irmãs, inicialmente com a leitura destes textos, destes versículos, é que da mesma forma que Maria, tantas outras mulheres ansiavam por encontrar a felicidade por meio do caminho da maternidade. Mas percebam que logo no início da maternidade, Maria, que irrompia ali em felicidade, começou a experimentar a tristeza. A tristeza por ter de fugir com um filho recém-nascido. A tristeza de perder o filho adolescente em meio à multidão e reencontrá-lo tão somente 3 dias depois. A tristeza de contemplar uma morte violenta, a morte violenta do seu próprio filho. A espontânea expressão de uma mulher em meio à multidão revelava um desejo comum a todas as mulheres. Um desejo que, teoricamente, se constituiria em um caminho para a felicidade. Mas quando nós olhamos a história como um todo, a gente percebe então que essa felicidade experimentada por Maria não a privou de tristezas. Os nossos desejos, irmãos e irmãs, são como bússolas que ditam para nós os prováveis caminhos para a felicidade. Assim, muitos irão concluir que a felicidade se conquista na realização profissional. Outros na constituição de uma bela família, outros ainda na aquisição de um imóvel, de um belo carro. Os caminhos que nós estabelecemos para a felicidade são variados e dependem dos sonhos e desejos de cada um de nós. Mas na prática, o que a vida tem nos ensinado é que a felicidade é a meta que, apesar de ser perseguida de várias formas, por diferentes caminhos, nos parece inacessível, pois sempre somos surpreendidos pela imprevisibilidade da vida e pela constante mudança dos nossos próprios objetos de desejo. Querido irmão e irmã, como eu sei que você está constantemente em busca de uma vida feliz. Não deixe de sonhar, não deixe de desejar, mas não se iluda com a possibilidade de alcançar a felicidade na mera realização dos desejos, sejam eles quais forem. Primeiro, porque a imprevisibilidade da vida poderá te frustrar, poderá me frustrar. E em segundo lugar, porque nós vivemos em uma sociedade que nos influencia de tal modo que os desejos se tornam pueris e mudam à medida que a própria moda muda. Então, irmãos e irmãs, o que eu queria destacar e deixar aqui muito claro a minha convicção é de que, pela mera realização dos desejos, nós não conseguimos vivenciar, experimentar plenamente a felicidade. Mas o texto bíblico continua e Jesus nos ensina a repensar a felicidade não a partir daquilo que nós desejamos, mas a partir do modo que se vive. Não a partir daquilo que se deseja, mas a partir do modo que se vive. Acredito que diante das manifestações miraculosas e diante das palavras sábias de Jesus,
Aquela mulher extasiada em seu ser, ainda que expressando um desejo comum a todas elas, a todas as mulheres, quis com muita honestidade elogiar a Maria e concomitantemente elogiar a Jesus. Acredito também que a resposta de Jesus não tinha por objetivo dizer que Maria, a sua mãe, não havia tido uma vida feliz. Claro que teve, mas todas as mães que me ouvem neste momento sabem que ser mãe é padecer no paraíso. A mãe alegra-se por segurar a criança no colo, mas se angustia diante do primeiro choro. A mãe se alegra quando o filho é elogiado, mas também se entristece quando o filho é maltratado. Essa Maria, que se entendia uma mulher agraciada, uma mulher bem-aventurada, é a mesma que ouve coisas a respeito de Jesus que ela, como mãe, não gostaria de ouvir. E por isso diferentes textos bíblicos vão dizer que ela guardava todas aquelas coisas no seu coração. O que fez de Maria uma mulher feliz não foi o simples fato de ter sido a mãe do Messias, mas por ter sido serva de Deus. Ao receber a notícia angelical em Lucas capítulo 1, versículo 38, Maria disse: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." As palavras de Jesus, irmãos e irmãs, no nosso texto de reflexão, refletem aqui a disposição de Maria. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ser servo, ser obediente, ser guardador da palavra de Deus constitui para Jesus o seguro caminho para a felicidade. A palavra Macarios é uma palavra, é uma dentre outras palavras gregas para a felicidade. E o seu sentido está estritamente relacionado à espiritualidade. Essa é a palavra utilizada por Jesus, tanto aqui em nosso texto, como nas bem-aventuranças. Macarios, bem-aventurado. É por isso que nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, a felicidade é irmã gêmea do sofrimento. Justamente porque viver a vontade de Deus pode, por vezes, irmãos e irmãs, trazer certo desassossego para a vida. Mas é justamente neste sofrimento decorrente da obediência à palavra de Deus que nos deparamos com a felicidade plena, com a felicidade que independe das circunstâncias da nossa própria existência. Santo Agostinho foi um homem que, estimulado pelos seus desejos, buscou a felicidade em vários lugares, de diferentes formas. Mas após a sua conversão, ele disse o seguinte: "Quando te procuro, ó meu Deus, procuro a felicidade da vida." Apenas em Deus a sua busca pela felicidade teve fim, ainda que a sua vida continuasse a ser marcada por vários episódios que trouxeram também tristeza para a sua vida. Assim, penso, irmãos e irmãs, que a felicidade é um tesouro que se encontra na espiritualidade que busca e se apressa em viver a vontade de Deus, ainda que sob o risco de uma tristeza ocasionada justamente pela alegria de servir a Deus. Querido irmão e irmã, assim como eu sei que você está numa constante busca por uma vida feliz. Essa vida feliz não está lá, não está no horizonte, não está na realização dos nossos desejos, mas aqui e agora, na realização da vontade de Deus para as nossas vidas, ainda que nós sejamos momentaneamente provocados pela tristeza. Eu quero concluir, irmãos e irmãs, fazendo novamente aquela pergunta que eu havia feito no início, mas agora relacionando-a ao nosso tempo, ao nosso contexto, de forma muito mais específica. Neste tempo de pandemia,
você tem sido feliz? Quando os diferentes veículos de comunicação não cansam de nos informar sobre os prováveis picos do vírus, devemos também analisar os picos da nossa felicidade. Eu confesso a vocês, que dentro de uma mesma semana, ou mesmo ao longo de um dia, eu tenho experimentado certa alternância entre picos de felicidade e picos de tristeza. Aliás, essa alternância entre picos de felicidade e picos de tristeza independe deste tempo que estamos vivenciando, pois em todos os momentos da nossa vida nós nos deparamos e ainda iremos nos deparar com situações que nos causam muita alegria e com situações que também nos causarão muita tristeza. Ah, felicidade! Para nos apropriarmos dela, irmãos e irmãs, a primeira coisa a se fazer é não ignorar a sua irmã gêmea, a tristeza ou o sofrimento. Para nos apropriarmos dela, mesmo que em meio aos sofrimentos da vida, precisamos encontrar um sentido para a vida, alguma coisa que nos traga satisfação, que nos traga alegria, que nos traga contentamento, que nos traga a tão sonhada felicidade. Onde encontrar? A resposta de Jesus é em Deus e na realização atenta da sua vontade. Este é o conselho de Jesus. Obviamente, um conselho que vai na contramão dos valores do nosso próprio tempo. Mas para tantos quantos desejam viver uma vida feliz, para tantos quantos desejam chegar ao fim desta grande jornada e antes do último suspiro poder dizer ou mesmo refletir, valeu a pena viver, eu vivi uma vida feliz. Para estes, o nosso conselho é: ouça o que Jesus diz a respeito da felicidade. Que, a exemplo de Agostinho, possamos, cada um de nós, com a mesma convicção, dizer também: quando te procuro, ó Deus, eu procuro a felicidade da vida. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, e que essas palavras façam muito sentido para você e para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.